Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, né? Depois de um feriadão, né? Outro desse, eu acredito que só daqui uns 10 anos, né? Para ser tão coladinho um no outro assim. Mas a gente tá aqui para fazer a nossa meditação, né? Porque a vida, ela continua andando, né? E a gente tem que meditar a palavra de Deus todos os dias e ver o que ele traz, o que ele quer para a nossa vida através do seu evangelho, através da liturgia que a igreja nos apresenta todos os dias. Então a gente vai ver agora o que Jesus trouxe para a nossa mudança de vida hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João. João, no capítulo 20, no versículo do 11 ao 18, né? Vimos essa passagem, né, por esses dias, né, dando continuidade aqui a essa passagem aqui de cima, mas hoje a gente vai rever de uma outra forma, porque o Evangelho nos narra mais uma vez essa passagem de Maria Madalena. Jesus ressuscitado é descoberto pela fé. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e o outro nos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Por que estás chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: Se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabane, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, porque ainda não voltei para o Pai, mas vá dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor e contou o que Jesus tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, a gente viu essa passagem esses dias. Eu acredito, acho que domingo da ressurreição, a gente via essa passagem que Maria Madalena foi lá ao encontro do corpo de Jesus e não encontrou, não é? Então, a gente percebe aqui uma coisa. Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Uma mulher sofrida, muito sofrida. O que aconteceu com Maria Madalena? Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. Ela tinha 7 demônios com ela e Jesus a curou. Jesus a limpou. A gente não sabe o que acontecia com Maria Madalena, porque para Maria Madalena ela ter atraído esses espíritos mal para a vida dela. Talvez uma maldição de família, não é? Talvez alguém a amaldiçoou, né? Talvez Maria Madalena vivesse em lugares que não devia frequentar. Não sabemos o que aconteceu. Algo de ruim tomou conta de Maria Madalena para ela ter com ela esses 7 demônios, né? Espíritos maus. E Jesus a curou. E a partir daí ela ficou totalmente dedicada a Jesus Cristo, ou seja, ela se converteu verdadeiramente, trazendo para a nossa vida. Ela passou a viver ali, junto de Jesus. Mas aí Jesus morreu, né? Jesus morreu. E Maria Madalena ficou desolada. Maria Madalena ficou desolada. Então a gente via
Lá atrás, no domingo de Páscoa, a gente falava muito sobre isso, sobre a escuta. A gente falava muito que Maria Madalena, por estar ali com aquela dor da perda de Jesus, ela não escutava nada, né? Ela não estava vendo que Jesus estava do seu lado. Ela estava ali vendo um homem e confundindo com um jardineiro, né? Para quem meditou, lembra do que eu estou falando, né? Então, hoje a gente percebe outra coisa. É por isso que eu digo, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Por quê? Porque hoje a gente percebe outra coisa. Se você leu, eu li essa passagem domingo. Estou lendo hoje. Se eu ler sexta-feira que vem, domingo, eu já vou encontrar outra coisa, outro ensinamento, porque a palavra de Deus, ela é viva, não é? Ela vive, ela se movimenta dentro de você. Você consegue extrair dela várias coisas, você lendo várias vezes, não é? Então, hoje a gente vai ver aqui que Maria Madalena era uma mulher fiel a Deus. Quando ela sentiu a dor, ela correu aos pés de Jesus, mesmo sabendo que ele estava morto, mesmo indo em busca somente do seu corpo. Mas ela foi. Então a gente observa aqui, não é? A chama que Jesus tem em nos buscar, não é? Para que a gente desabafe com Ele, para que a gente vá aos seus pés, para que a gente vá buscá-lo. É necessário a oração para que a gente chegue aos pés de Jesus. Precisamos nos adaptar cada vez mais à oração. Maria Madalena, ela ia lá, talvez levar perfume para ungir o corpo do Senhor. Ali ela ia conversar com o Senhor, mesmo que o Senhor estivesse morto. O Senhor estava ali morto, mas era o corpo. Então ela entendia, né? Ela acreditava, ela estava crendo ali que tudo que ela ia desabafar ali, o choro dela, ia ser acolhido por Jesus mesmo ele morto, né? Ela não sabia que ele ia ressuscitar. Ela não sabia, né? Ou seja, que ele já tinha ressuscitado, né? E aí hoje a gente traz para a nossa vida isso. Como será que está a minha vida de oração? Será que eu estou perdendo tempo com essa coisinha aqui chamada celular demais? Não é? Será que eu estou deixando para trás, mesmo no momento das minhas dores, eu não largo o celular por nada nesse mundo? Então, com isso, eu me divirto aqui, eu me concentro aqui e esqueço de buscar quem eu devo buscar, que é Jesus Cristo. Principalmente no momento de dor. Principalmente no momento de dor. Maria Madalena era uma mulher dolorida, uma mulher que sentiu muito, que sofreu muito. E você imagine esses demônios dentro dela, o que não fez ela sofrer, o que não fez ela pecar. A palavra não diz o que Maria Madalena sentia quando estava ali infestada com esses demônios. Mas a gente pode imaginar várias coisas, né? Maria Madalena poderia estar ali num ritmo ali de pecado, né? Devido à ajuda desses demônios. Maria Madalena poderia estar ali sentindo dores. Então, assim, quando eles vêm, quando eles tomam conta da nossa vida, não é? Só vem miséria, só vem coisa ruim. Então a gente deduz que Maria Madalena não era uma pessoa feliz. Maria Madalena, ela passou a ser uma pessoa feliz quando ela encontrou Jesus, quando ela se converteu, trazendo para a nossa vida. Ela se converteu verdadeiramente, porque ela passou a segui-lo. Então ela vivia ali, fielmente. De repente ela perde o Senhor dela. Ela perdeu tudo, né? Porque ela viu que depois que ela conheceu Jesus, depois que Jesus a curou, ela se transformou em uma outra mulher. Aquilo que era velho passou, ela se renovou. E a gente percebe e traz para a nossa vida o exemplo dela.
a busca por Jesus e buscar Jesus aonde quer que ele esteja, não é? E buscá-lo. Eu posso buscar. Na nossa igreja católica, eu falo muito isso. Nós temos Jesus vivo na Eucaristia. Então, você pode ir à igreja, você pode ir ao Santíssimo, ao Sacrário, que é o lugar onde fica o pão consagrado, ali onde se encontra Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. E lá você pode se rasgar, você pode chorar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser ali diante de Jesus. Você tem que acreditar que ele está ali. Então, a oração. Eu preciso ter a atitude de sair da minha zona de conforto para fazer as minhas orações ao Senhor. Principalmente quando eu preciso. Como eu preciso, porque às vezes você está enfermo, às vezes você está preocupado, às vezes você está atribulado, não é? Que já é uma coisa a mais do que uma preocupação. A preocupação, você sabe que existe um problema para você resolver, não é? Mas você diz assim, eu vou resolver isso aqui, com paciência, com calma, tranquilidade, ponto. Quando você está atribulado é diferente, porque você sabe que você tem um problema, você tem um problema bem aqui, né? Mas aquilo fica te atormentando na cabeça. Tu não vai conseguir resolver, tu precisa de tantos e tantos em dinheiro para tu resolver. Se tu não tiver isso aqui, esse recurso, tu não vai resolver. Por quê? Porque tu não tem ninguém. Por mais que uma pessoa atribulada ela tente controlar a sua mente diante de qualquer problema, de qualquer tristeza, ela não consegue. Não é? Ela não consegue, porque o problema ele fica acumulado dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, acusando que você não é capaz de resolver, disso, aquilo, outro. Então, mesmo que você esteja assim, é que você tem que ir buscar a oração como Maria Madalena foi. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Vamos se dizer que ela foi ungir o corpo de Jesus. Então, naquele momento que ela estava ungindo ali, se ela tivesse encontrado o corpo, vamos se dizer assim um exemplo, ela estaria ali em oração, Senhor, né? Toma conta de nós. Por que o Senhor nos deixou? Então ela ia ter uma conversa particular com Jesus naquele túmulo, né? E chegando lá, Maria Madalena não viu Jesus. O corpo sumiu. Sumiu o corpo de Jesus. E Maria Madalena ficou atormentada, né? Atormentada. E a gente via lá no vídeo da ressurreição, a gente falava sobre isso. Quando a gente está atribulado, a gente não vê Jesus do nosso lado. Não costumamos ver. E hoje a gente tem que levar para a nossa vida o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena, uma mulher sofrida. Você talvez foi uma mulher sofrida, é uma mulher sofrida. Eu fui uma mulher sofrida. Talvez eu seja uma mulher sofrida. Não é? Então a gente se coloca na figura de Maria Madalena ali. Eu preciso me espelhar naquela mulher. Aquela mulher que um dia encontrou Jesus, aquela mulher que um dia, né, foi curada por Jesus Cristo, foi retirado dela 7 demônios. Muitas vezes a gente encontra Jesus, a gente não sabe quantos demônios tinha dentro da gente, né? Para a gente fazer tanta coisa ruim, para a gente ser uma pessoa tão ruim no passado. A gente não sabe. Jesus nos curou, né? Jesus nos trouxe. Então, a gente precisa fazer valer isso que Jesus fez por nós, assim como Maria Madalena. E Maria Madalena foi lá, em busca, em oração. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, chamado celular, por exemplo. É uma das coisas, o celular é um meio de comunicação muito importante. Né? A gente encontra aqui muita coisa importante, mas também a gente encontra muita destruição. As pessoas elas se empolgam naquilo ali e passam o dia inteiro esquecendo de que muitas vezes é um ser humano que precisa ter uma intimidade com Jesus, precisa ter. Eu preciso ir em busca, eu preciso orar, eu preciso rezar.
para que eu chegue perto de Jesus e que eu possa escutá-lo como Maria Madalena escutou. A gente percebe que ele chamou pelo nome dela. Por quê? Porque ele é pai. Ele é pai, ele é pastor. Então, ele chamou pelo nome dela. Ele não disse, ei moça. Não é assim. Então, quando a gente vê que Jesus falou o nome de Maria, a gente coloca o nosso nome. Porque ele nos chama quando a gente vai em busca através da oração. Quando eu me ajoelho e peço a Deus e entrego nas mãos dele toda a minha tribulação, toda a minha vida para que ele resolva da forma que ele quiser, ele vai chamar pelo meu nome, né? Ele vai chamar por mim, ele vai dizer, Maria, por que choras? Maria, por que estás tão atormentada? E a partir do momento que ele olha para você e que ele te chama, tu já está começando a ficar curada das tuas tribulações e das tuas coisas, não é? A partir do momento que ele te olha com um olhar de misericórdia e está ali disposto a te escutar. Mas eu só vou conseguir essa proeza, só vou conseguir isso se eu orar. Eu não vou conseguir isso agarrada com o celular o dia todo. Não vou, de jeito nenhum. Então, muitas vezes a gente está atribulado, muitas vezes a gente está triste, muitas vezes a gente está choroso, mas a gente está no celular. A gente está no celular. É difícil a gente encontrar uma horinha, um minutinho para a gente ir lá fazer a nossa oração. A gente se ajoelhar e entregar. Senhor, hoje meu coração tá podre, meu coração tá daquele jeito. Hoje meu coração tá querendo matar fulano. Hoje eu tô com ódio, hoje eu tô com raiva, né? Não, a gente tá no celular. A gente tá no celular. A gente não larga essa coisa aqui por nada nesse mundo. Então, a gente tá lá. E a gente precisa largar isso aqui e dar mais atenção àquilo que vai nos trazer, nos fazer bem, né? Que é a oração, que é a intimidade com Jesus Cristo. Fica eu imaginando aqui se Maria Madalena não tivesse ido ao túmulo. Ungiu o corpo de Jesus com óleo ou com perfume. Se Maria Madalena não tivesse ido lá visitar o corpo de Jesus, a gente precisa visitar Jesus vivo. Maria Madalena viu Jesus morto e ela foi. Ela sabia que indo ali, aos pés de Jesus morto ali, ela ia sentir um alívio da sua dor. Aquela dor no momento que ela estava sentindo era a dor da perda dele, né? Por quê? Porque os tormentos em que ela vivia já tinha passado, porque os espíritos maus que pairavam sobre ela já tinha sido retirado por Jesus. Então, aquela dor que levou ela até ali era a saudade do Senhor, era querer estar perto dele, e a gente precisa sentir isso. Precisamos sentir saudade do Senhor, irmos até o sacrário, irmos até a igreja. Ah, Maria, mas eu não sei nem o que é sacrário. Eu nem sei o que é, mas vá à igreja. Vá à igreja, se ajoelhe lá na assembleia, ali no banquinho, se ajoelhe e fique lá, conversando com Jesus, entregando as suas tribulações, entregando as suas dores, entregando a sua falta de fé muitas vezes, entregando o seu coração para Ele. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que almeja o meu coração, o seu coração. Ele sabe o que a gente quer, o que a gente deseja, não é? Então, se a gente não for... Ah, Maria, mas eu não posso ir porque eu estou doente, eu não consigo andar. Faça em casa. Dobre seu joelho em casa. Saia do telefone, pelo amor de Deus, saia do celular. Vá, tire um tempo para fazer a leitura da palavra de Deus. Tem milhares e milhares aí de canal que fala sobre a liturgia do dia, fala sobre a palavra de Deus, não é? Tire uma horinha para fazer isso, não é? Escute louvores. Não tem coisa melhor na vida do que você escutar louvores. Muitas vezes você está em casa. Você não precisa sair para qualquer lugar para escutar louvor, não. Em casa mesmo você bota o louvor, você vai fazendo os teus serviços ali domésticos e tu vai ouvindo, tu vai absorvendo aquilo ali, né?
Muitas vezes a gente não coloca. Muitas vezes a gente coloca muitas e muitas e muitas músicas seculares, principalmente do passado. Ah, vou escutar bem aqui essa música do passado porque me lembra fulano, me lembra cicrano. Fulano só faltou te matar, né? De decepção, de raiva, muitas vezes até de pau. De cacete mesmo, de lapada, né? Mas tu tá ali, aí tu traz pra tua vida aquela negatividade do passado, o que aquele fulano trouxe pra tua vida, o sofrimento que tu passou na mão daquele fulano, aí tu vai ficar lá, sabe? Toda melosa ali, pensando no fulano, e o fulano tô nem aí pra tu, né? Não, e muitas vezes a gente tá perdendo tempo. Coloca um louvor pra tu ver se tu vai lembrar do fulano que te fez mal. Não vai, não vai. Muito pelo contrário, teu coração ele vai ficar preenchido. Preenchido porque, meu amor, o que passou, passou. A gente não tem que estar cutucando em tecla de coisas de passado para voltar. Não, é adiante que a gente tem que andar, né? Eu poderia dizer, a gente tem que olhar para frente, não, a gente tem que olhar para cima. Quando a gente olha para o céu, a gente enxerga tanta coisa boa para a nossa vida, não é? E muitas vezes a gente perde tanto tempo. Aí você pode me perguntar, Maria, mas a gente não vai escutar uma musiquinha secular, não? Claro que vai, eu escuto muita música secular. Eu adoro MPB, eu adoro voz e violão, eu adoro um forró, não me tire do forró não que me mata, né? Mas tem as horas, tem os dias para a gente fazer isso. Gosto de som alto, gosto de escutar alto minhas músicas. Mas tem as horas, tem os dias para isso, né? Mas aquela horinha a gente tem que tirar aquele momento ali do dia para fazer a nossa meditação, para orar, para rezar um terço, um rosário, seja lá o que você queira fazer. Mas eu saí. O que importa é que eu saí do celular. Nossa, deixei o celular ali desligado. Né? De preferência desligar para que ninguém mande mensagem e a gente vá lá, se sinta tentado e vá lá olhar. Né? Porque é o dia todinho. É o dia todinho chegando mensagem em celular. É o dia todinho a gente olhando. A gente vendo, a gente respondendo. Então isso o tempo passa e a gente está perdendo vida, a gente está perdendo a oportunidade, né, de estar perto de Jesus. A gente está perdendo a oportunidade de entender, por exemplo, a palavra de Deus. Então hoje a palavra de Deus ela vem nos trazer isso. Maria Madalena nos traz mais um ensinamento com essa passagem dela, né? A gente via a tribulação, a dor de Madalena, não conseguia ver que Jesus estava ali do lado. E hoje a gente vê a firmeza de Madalena, a gente vê a fidelidade de Madalena indo aos pés de Jesus, coisa que eu preciso fazer e que você precisa fazer. Precisamos sim. Ah, estou passando bem aqui na frente de uma igreja, está aberta, vou entrar. Vou entrar, vou falar com Jesus. Não é? Para gente que somos católicos, vou lá no Santíssimo falar com o Senhor. Então eu entro, passo 5, 10 minutinhos ali, né? É Jesus que está lá esperando. Então eu entro. Muitas vezes a igreja ela não precisa estar aberta na frente, mas tem a lateral onde você vai lá, né, na secretaria da igreja resolver alguma coisa. Sempre a igreja está aberta e sempre tem uma portinha do lado assim que dá para dentro da igreja onde você pode visitar Jesus no sacrário, no Santíssimo Sacramento, né? Então hoje a gente leva para a nossa vida esse ensinamento, né? Essa lição aqui de Maria Madalena. Maria Madalena ela foi encontrada, ela foi limpa de todos os seus demônios e ela permaneceu fiel. Muitas vezes a gente é convertido, muitas vezes a gente é de igreja, a gente vive na igreja, a gente tem ministérios, a gente trabalha na igreja, mas a gente não tem a fidelidade de irmos adorar Jesus, de passar numa igreja, entrar e falar com Ele, né? Ou, muitas vezes, dentro da nossa própria casa. A gente ter aquele compromisso de nos ajoelhar, de ir lá, ajoelhar,
Mas meio-dia em ponto eu vou me ajoelhar, o que é que tem? O momento que você tirar para rezar para Jesus, para falar com Ele, não tem hora, não tem hora. O importante é que você vai, o importante é que você soltou o celular. Vamos soltar essa coisa chamada celular por alguns minutos, por alguns segundos ou por algumas horas. Não é possível que uma coisinha tão pequenininha possa nos dominar dessa forma, a ponto de nos afastar de Jesus, não é? Então a gente vai aprender isso hoje. A gente vai levar essa lição de Maria Madalena. Orar mais, rezar mais, ter mais intimidade com Jesus, sair mais de celular e ter uma hora ali, um minuto, um segundo, para estar ali com Jesus. Meditar a palavra, rezar o texto, seja lá de que forma for, né? Mas a gente precisa fazer o que Maria Madalena fez. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.